A paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos aí em mais um vídeo, né? E com o objetivo, injetar uma fé dentro de você, uma certeza dentro de você, para que você continue caminhando com Cristo, para que você continue nessa jornada, que nós sabemos que ela não é fácil. A gente pode ver dentro da Bíblia, né, vários relatos de homens, grandes homens de Deus que precisaram no meio da jornada, no meio da caminhada, serem animados pelo Senhor, fortalecidos na promessa que eles tinham com Deus. E é assim, meus irmãos, a gente precisa ter esse discernimento, né? Que no meio da caminhada vai ser necessário a gente ir estabelecendo níveis para poderem subir mais um depois, tá certo? Então a gente tem um objetivo aqui, ir colocando essa fé dentro de você, essa confiança, para que você continue na jornada com Cristo. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que o Senhor colocou dentro de nós, que o Senhor nos deu. Eu quero passar aqui para você um pouco sobre aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. O texto que eu quero compartilhar aqui com você está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo aqui, tá bom? Aí você medita nessa palavra na sua casa, com a sua Bíblia. Você pode, se você tem uma Bíblia agora, pode acompanhar junto, tá bom? Mas a gente vai fazer isso para ganhar um pouquinho de tempo. E eu quero pedir um favor para você que está assistindo esse vídeo agora. Compartilha ele. Me ajuda lá no canal do YouTube, Pastor Jefferson Moraes. Me ajuda lá no canal do YouTube. Tem acho que 260 inscritos. A partir de 1.000 inscritos, pode-se fazer lives ao vivo no YouTube. Aí a gente vai partir para outra direção, uma coisa mais legal, tá bom? Mas eu peço para você que você me ajude lá, enviando no grupo dos seus familiares, compartilhando no Facebook, compartilhando nos grupos de WhatsApp, para divulgar o nosso canal no YouTube, a nossa página aí também no Facebook. Mas é importante você se inscrever lá no canal do YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Está aqui no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 1. Esse texto aqui, ele fala a respeito de um coxo, um paralítico de nascença. Então, desde que ele já nasceu assim, com essa deficiência, ele nasce com esse problema, ele era um coxo de nascença. Essa aqui é a base desse texto de Atos capítulo 3. O que a gente vai tratar aqui vai falar um pouco sobre confiança, sobre ter um entendimento de quem somos em Cristo. Amém? Primeiro eu quero fazer uma explicação rápida a respeito desse texto. Esse texto, como eu disse, ele fala a respeito de um paralítico de nascença que diariamente, olha só, diariamente ele era colocado à porta do templo. Ele era colocado à porta do templo para pedir esmolas. Todos os dias esse homem era colocado lá com um objetivo. Ele esperava receber aquelas doações, aquelas esmolas das pessoas, e diariamente ele era colocado à porta desse templo. E ele não podia entrar no templo, irmãos. Ele não podia entrar no templo, por quê? Porque naquela época que esse texto foi escrito, e dentro da cultura que era estabelecida, esse homem ele era tido como um maldito. Lembra daquela passagem na Bíblia quando Jesus está com os discípulos e eles encontram um cego de nascença? A primeira coisa que os discípulos perguntam para Jesus é: mestre, quem pecou para que ele esteja nessa situação? E Jesus falou: não, ninguém pecou. Isto é para a glória de Deus. Então havia um entendimento errado acerca da deficiência. Então, esse homem, ele ficava à porta do templo porque ele não podia entrar lá dentro. Ele era tido como uma pessoa amaldiçoada.
e as pessoas entendiam que aquela maldição ela vinha da parte de Deus, e ela era tão severa que ela podia ser passada para outras pessoas. Então ele não podia entrar, ele tinha que ficar lá na porta, da porta para fora. Ele não podia entrar da porta para dentro. Interessante, né, irmãos, isso? Muito interessante. Esse homem, ele sofria muito. A vida dele era complicada, porque ele dependia de pessoas, né, para levar ele até a porta do templo. Ele dependia daquelas esmolas. Ele também era uma pessoa que era, vamos dizer assim, menosprezada por muitos, né? E muitos também até usavam, né? Usavam da bondade, da caridade para poder se promover. Porque tem gente que se promove na desgraça de outras pessoas. Então isso acontecia muito com ele. E acreditava-se que ele carregava uma maldição hereditária. Uma maldição violenta, uma maldição hereditária. E eu quero tratar aqui com vocês alguns pontos importantes desse texto, que vai mudar muita coisa na minha vida e na sua a partir de hoje, ok? Então presta muita atenção, ouve atentamente o que o Senhor está falando através de mim aqui para você, que Deus vai virar uma chave dentro de você, em nome de Jesus. Olha, primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é a questão de ser herdeiro. Quem somos em Cristo Jesus? Irmãos, o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz assim, ó: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Vai anotando aí. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. O que a graça fez conosco. O que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, fez conosco. A salvação, ela é o primeiro passo da vida cristã. É o primeiro passo. Não é a conclusão, é o primeiro passo. Após reconhecermos Jesus como nosso Salvador, quem crer e for batizado, cumprirmos com o batismo, o que acontece conosco, irmãos? Nós vamos passando por um aperfeiçoamento, aonde nós vamos aprendendo quem somos agora em Cristo. Nova criatura somos, nascemos de novo, agora somos verdadeiramente filhos de Deus e herdeiros. Pega isso daqui, ó. É importante você pegar isso. Somos herdeiros de Deus através de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, escute só. Quem é herdeiro, irmãos? Quem é herdeiro não fica pedindo esmolas. O herdeiro não pede esmolas. Ele já é dono de tudo. Ele só precisa ir tendo maturidade para ir acessando os lugares de herança. Ele não precisa pedir esmola, ele não precisa esmolar. Entende isso? Ele é herdeiro de tudo. Ele possui tudo. Tudo é dele. Aquela passagem do filho pródigo diz muito isso. Quando o filho mais velho vê o filho mais novo voltando para casa, regressando para casa, e o pai fazendo uma festa, ele reclama com o pai. Ele diz: pai, para que fazer uma festa para esse irmão que estava longe, gastou tudo, acabou com tudo. E o pai diz assim para ele: filho, mas aqui, ele diz, eu nunca peguei um cabrito para comemorar com os meus amigos. O pai disse: aqui tudo que tem aqui é teu. Então nós precisamos ter esse discernimento de que somos herdeiros em Cristo. E se somos herdeiros, irmãos, nós não precisamos mais ficar às portas pedindo esmolas. Nós temos um pai que pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Pega isso, precisamos. Amém? Segundo ponto que eu quero tratar com você, está no verso 5 e no verso 6 desse texto. Diz assim, ó, no verso 5 e no verso 6, o paralítico, o coxo, quando ele vê Pedro e João entrando no templo, ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Olha só,
Escute, irmãos, eu quero declarar uma coisa sobre a tua vida que está vendo esse vídeo agora. Eu quero declarar algo sobre a tua vida. Deus vai quebrar a sua rotina nesses dias. Se prepare, porque a sua rotina será quebrada. Você pega isso no teu espírito, sua rotina será quebrada. Mas por que, pastor? Irmãos, nós somos especialistas em criar rotinas. E não é errado, porque a palavra de Deus ela diz que se projetas alguma coisa, ela será bem e a luz brilhará no teu caminho. Eu também gosto das coisas todas no lugar, eu gosto de arrumar minhas coisas todas certinho, amém? E essa rotina, ela é boa. Ela é boa. Você vê que esse rapaz aqui, esse coxo de nascença, ele tinha uma rotina. Você vê que ele era colocado à porta do templo até no horário certo do culto, olha lá, no culto da hora nona. Então olha que coisa interessante, todo culto da hora nona, lá estava esse paralítico na porta. As mesmas pessoas, os mesmos fiéis, talvez a mesma esmola, tudo era igualzinho, os mesmos carregadores que carregavam ele até lá. O mesmo, a paz do Senhor, tudo bem, aí continua do mesmo jeito, a mesma coisa. Diariamente, naquele culto, no horário daquele culto, lá estava ele na porta pedindo esmolas. Você está entendendo isso? Todo dia, chuva, sol, não interessa, lá estava ele pedindo esmolas. Mas num dia, irmãos, a rotina daquele homem foi quebrada, a rotina dele foi mudada, e nós precisamos entender que Deus, ele é especialista em fazer isso, em quebrar essas rotinas, em desmontar essas rotinas da nossa vida, irmãos, e é para o nosso bem. Então eu quero que você pegue isso. Se por um motivo ou outro sua rotina for mudada, ela for quebrada nesses dias, pega isso, é Deus. É Deus, é Deus, é Deus mudando tudo, é Deus transformando tudo, é Deus querendo fazer algo novo na tua vida, é Deus querendo mudar o seu caminho, é Deus querendo mudar algo em você. Pega isso no teu espírito em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Ele esperava, meus irmãos, ele esperava receber algo como ele sempre esperava receber algo de todas as pessoas que passavam ali para o culto da hora nona, mas a rotina dele foi quebrada naquele dia. A rotina dele foi quebrada naquele dia, irmãos. Em vez dele receber o que ele esperava, ele recebeu o que ele precisava. Deus vai mudar nossa rotina para não dar aquilo que a gente espera, mas aquilo que a gente precisa, que vai mudar a nossa vida para sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 6 e o 7 diz assim, ó: Pedro, porém, disse: Não possuo nem prata nem ouro, o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Amém, irmãos? Escute só isso daqui, ó. Esse é um outro ponto importante que eu quero tratar com vocês. Aquele homem nunca tinha andado na vida. Ele era um coxo, vamos lembrar, um coxo de nascença, um paralítico de nascença. Veja que quando Pedro solta a palavra para ele, Pedro fala assim para ele: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E Pedro e João ficam olhando para ele: ande. E ele não andava. Ande. E ele não andava. Aí o que acontece? Isso às vezes coloca um bloqueio na vida de quem está profetizando, na vida de quem está liberando uma palavra. Olha só, porque ele não andou. Você vê o próximo versículo, versículo 7, que Pedro dá a mão para ele. Então é liberado uma palavra para ele. Você lembra quando Pedro estava no barco? E Pedro falou assim: Jesus, se és tu que está aí, manda-me ir ter contigo. E Jesus falou: venha, ande, venha. E Pedro foi. E de repente, o que aconteceu com Pedro? Ele começou a andar sobre as águas, mas reparando as dificuldades, o vento, o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Mas aí o que tinha lá para pegar? Ele, uma mão. Uma mão pegou Pedro e o puxou para cima de novo. Escute, Jesus disse assim para ele: homem de pequena fé. Falou para Pedro. Quando Pedro libera a palavra para esse coxo e ele não levanta, Pedro se lembrou de uma mão, que quando ele estava afundando, pegou Pedro. Então agora o que Pedro faz? Dá a mesma mão para aquele homem. Escute, aquilo que Deus fez com você, faça para os outros.
Aquilo que Deus fez para você, faça pelo outro. Pedro dá a mão para aquele rapaz. A palavra de Deus, escute, a palavra de Deus ela é suficiente, mas vai ter pessoas, irmãos, que elas vão precisar de uma mão. E essa mão é sua. Essa mão é sua. Talvez é você que está precisando de uma mão. Ou talvez é Deus que está querendo te usar para dar uma mão para alguém. Para você puxar alguém. Escute o que eu estou falando. São dois tipos de pessoas. Ou alguém que está precisando de uma mão agora, ou alguém que Deus está solicitando. Vai lá e dê a mão. Dê a mão. Não adianta só orar. Não adianta só liberar palavras. É hora de dar a mão. A mão, ação. Orar, ação, oração. Tem hora que você vai ter que orar e tem hora que você vai ter que fazer a ação. Pedro entendeu, liberou a palavra, não foi? Então vem aqui na ação. Pedro pega na mão dele e puxa ele. Por quê? Porque ele se lembrou, quando eu estava afundando, teve uma mão que me segurou. Teve uma mão que me pegou. Teve uma mão que me pegou. E por que Jesus chamou Pedro de homem de pequena fé? Porque para andar sobre as águas era uma medida sobrenatural. Uma medida sobrenatural. Para a fé daqueles homens que estavam dentro do barco, Pedro estava bem, mas para andar no sobrenatural, Pedro ainda precisava de um pouco mais de aperfeiçoamento. Vão ter pessoas que vão precisar de um pouco mais. Às vezes a gente quer que as pessoas andem na nossa medida, vamos. E às vezes as pessoas até querem ir, mas elas nunca andaram nessa medida. Então elas têm medo de cair. Mas eu quero dizer para você, tem uma mão para te pegar. Não tenha medo de andar no sobrenatural. Não temas. A primeira coisa que Elias falou dentro da casa da viúva, lá em Sarepta, falou assim para ela: mulher, não temas, vai e faça. Vai e faça. Ela foi e fez. E sobre uma palavra, eles viveram mais de 3 anos dentro daquela casa sem faltar nada. Eu quero declarar hoje, tem uma mão para te segurar. Ande no sobrenatural e você vai viver coisas extraordinárias com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Pega isso no teu espírito, você não é um pedinte, somos herdeiros. Nós não estamos aqui para formar próximas gerações de pedintes que vão ficar à porta pedindo, batendo na porta de parente, batendo na porta de amigo, batendo na porta de banco, batendo na porta disso, daquilo. Não, nós somos herdeiros, o nosso Pai é dono do ouro e da prata. Ele tem saúde para te dar, Ele tem restauração para te dar, Ele tem força para te dar, Ele tem tudo para te dar. Você é herdeiro, toma posse, o sangue de Jesus, Ele te concede tudo isso. Amém? Receba isso no teu espírito. Deus está à procura de pessoas que vão andar pelo poder da palavra dele, irmãos, pelo poder da palavra dele. E escute, esses dias não será sobre aquilo que nós necessitamos, sobre aquilo que esperamos, mas será sobre aquilo que precisamos para mudar a nossa vida para sempre. O último versículo diz assim, que esse homem entrou pulando e saltando no templo. Eu declaro, serão dias que Deus vai colocar um novo louvor na sua boca, onde você vai entrar pulando e saltando e vão ver uma alegria em você. Deus estabelecendo um novo sobre a tua vida, mudando a sua história para sempre. Glória a Deus. Você recebe isso dentro de você? Eu vou orar com você agora. Eu vou pedir para Deus colocar força em você. E eu quero que você sinta essa mão pegando em você aí, tá bom? Onde você estiver agora, tá? Quero orar com você. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, por essa pessoa que está vendo esse vídeo agora, que acompanhou, Senhor, essa mensagem. Meu Pai, talvez essa pessoa está precisando de uma mão, ela já recebeu tanta palavra, mas ela não tem força, ela tem medo, às vezes, Senhor, de andar nesse sobrenatural. Meu Deus, em nome de Jesus, que a mão de Jesus esteja com essa pessoa agora, pegando na mão dela e dizendo: vamos, eu te seguro, você não vai cair. Vamos, eu te seguro, você não vai afundar nesse sobrenatural. Não temas, em nome de Jesus. Sinta essa mão te pegando agora e te levantando dessa cama. Sinta essa mão te pegando e te levantando dessa cadeira de roda. Sinta essa mão te pegando e te levantando desse sofá, te arrancando dessa depressão, desse estágio mortal que você está. Em nome de Jesus, receba a cura, receba a força de Deus. Eu sinto essa mão pegando alguém que está no vício e tirando você desse lugar, tirando você dessa biqueira, tirando você desse ambiente terrível. Em nome de Jesus, eu sinto a mão de Jesus pegando você e te dando livramento. Em nome de Jesus Cristo, receba isso para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém? Receba isso no teu espírito, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja com você.
hoje e para todo sempre. Me ajuda, faz esse vídeo chegar em todo lugar. Entra lá no YouTube e também divulga, se inscreva no canal para a gente chegar a 1000 inscritos e a gente conseguir fazer lives ao vivo, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.